Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Muita gente diz assim, Deus não está vendo? Claro que está vendo, tudo, todas as coisas. Não vai fazer nada. Cada pessoa tem a sua própria, faz o seu próprio destino, não é Deus quem faz o destino das pessoas. Cada um toma a sua própria decisão e Deus não pode interferir numa decisão que eu tome. Ele pode segurar os quatro ventos da terra e Satanás não faz tudo o que ele quer. Eu quero repetir essa frase, já disse ontem. Satanás não faz tudo o que ele quer, não faz. Deus está segurando, não é? Ele não pode derramar a sua ira sobre nós, Satanás, porque Deus não permite. Mas os olhos do Senhor estão em toda parte. Não estão assim tipo, estou vendo, não. Estão em toda parte, que Deus cuida de todos. E Ele fica ali esperando o ímpio falar alguma coisa, o mal falar, vamos mudar de vida. Vai tocando com o Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um abraço forte para você que está com a gente às 6 da manhã, às 3 da manhã na repetição. Que bom poder acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. Olha como é importante estudar a Bíblia de manhã, viu? É o melhor horário, mas se você não puder, estude em algum momento durante o dia. A palavra tem que ir entrando em nossa cabeça. Um abraço para você que está no NT Play, tem vários conteúdos ali. E você que está conosco no canal Reavivados por Sua Palavra. NT, Reavivados por Sua Palavra, NT, esse é o canal oficial da Novo Tempo. Do Reavivados, um capítulo da Bíblia por dia, e isso é mundial, viu? É um plano mundial da Igreja Adventista fazendo isso. Quero mandar um abraço aqui para o Adeilton Conceição, eles escrevem, pedem orações ali, é muito bom. Bom dia, família Reavivados, ele diz assim. Olha que beleza, né? Deus abençoe grandemente a nossa vida, né? Com saúde, as bênçãos, que linda mensagem. A Maria do Socorro, Socorrinha, ela diz aqui, obrigado, Senhor, por mais um dia, né? Gratidão por mais uma década que foi concretizada, alguma coisa que aconteceu, né? Fiz ontem 6 décadas, olha, 60 anos, parabéns, isso aqui não foi de ontem, né? Isso daqui foi do dia, vamos ver aqui, no dia 4 de outubro, que a gente grava bem antecipado, mas parabéns aí, parabéns para você que fez aniversário, viu? A Ana Neri também, um abraço para a família, nos proporciona um abençoado dia, né, estudando a palavra, enfim, escreva para a gente aqui, mande o seu pedido de oração, nós vamos estar orando, a gente ora todos os dias por você, e também se inscreva no canal, interessante você se inscrever, quanto mais gente melhor, nós estamos com mais de quase 330 mil, um terço aí, de 1 milhão, vamos chegar aí, vamos chegar a 1 milhão, se Deus quiser, né? Bom, queremos dizer que os Anjos da Esperança têm feito um trabalho maravilhoso com suas ofertas, com suas orações, e graças aos Anjos da Esperança, se você quiser saber alguma coisa, aqui está o número aparecendo, viu? Graças aos Anjos da Esperança, a gente pode oferecer cursos bíblicos gratuitamente, pode crescer nas mídias sociais, entrar em mais emissoras de rádio, de TV, isso mesmo. E falando em cursos bíblicos, aqui está, nós estamos insistindo nesse curso Ensinos de Jesus, há vários cursos, você sabe, a Novo Tempo tem vários, inclusive uma revista linda sobre evidência, saúde, família, aspectos financeiros, olha, não para de material, é maravilhoso. Ensinos de Jesus 18 capítulos, 18 estudos falando o que Jesus ensinou sobre sempre alguma coisa interessante, escritura, salvação, a morte, a ressurreição, coisas para esclarecer, é a verdade de Deus. Aqui não tem information, é a palavra de Deus, esse curso muito bom. Aqui está o número, guarde esse número para você também se inscrever e guarde esse número para que você passe para outras pessoas, para que elas se inscrevam também. Vamos começar Timóteo hoje? Muita coisa boa aqui no livro, ou na carta que Paulo escreve a Timóteo, uma carta pastoral, um senhor idoso escrevendo, dando conselhos ao jovem Timóteo. Logo após o intervalo, a gente vai começar este lindo estudo.
Muito bem, estamos de volta para estudarmos juntos a primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Olha que gostoso. Vamos falar um pouquinho sobre Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era filho de uma judia convertida ao cristianismo e de um pai grego. Então, sua mãe teve um papel fundamental. Ele fala sobre as mulheres aqui no final. As mulheres devem ficar caladas, tal. Eu vou explicar direitinho esse texto, mas olha, não devem ensinar, claro que devem ensinar. Não naquele contexto que Paulo estava falando, né? E esta mãe foi preciosíssima ao educar, né? Juntamente com a sua mãe, a avó, né, de Timóteo, ao educar Timóteo na palavra do Senhor. Um bom rapaz, alguém que se destacou tremendamente. Ele foi pastor em Éfeso, mais ou menos anos 63, foi convertido, né? Convertido de Paulo, por isso que Paulo chama de filho na fé. Há interesse aqui em que não é uma carta doutrinária, embora apareça alguns itens aqui, mas é a carta de um velho pastor orientando um pastor jovem, uma carta pastoral, encorajamento para Timóteo. Algumas doutrinas erradas, e ele menciona, mas não é uma carta doutrinária, e sobre a administração da igreja, cuidado das viúvas, dos idosos, cuidado com os judaizantes e os gnósticos, né? Os judaizantes queriam que o povo fosse salvo ainda pelas regras que foram abolidas na cruz. As regras, não os mandamentos, os 10 mandamentos não. As regras que tinham que ver com cerimônia. Os 10 mandamentos não têm que ver com cerimônias. Havia sábados cerimoniais, mas os 10 mandamentos não têm que ver com sábados cerimoniais. O sábado dos 10 mandamentos é por causa da criação, para manter a Deus no coração sempre, a cada 7 dias. Claro, todo dia também, desculpe. Mas não tem que ver com a morte de Cristo, não é? Tem a ver com o caráter de Deus e não com a morte de Cristo. Então, aqui os judaizantes queriam manter várias cerimônias, né, como circuncisão e tal, e os gnósticos, né, diziam que a carne não é boa, mas o corpo, aliás, o espírito que está dentro tem vida, quando sai do corpo tem vida, não tem vida. Paulo mesmo diz aqui várias vezes, e outros textos da Bíblia, sai o espírito, diz lá, e cessam todos os seus pensamentos, acabou, virou pó da terra. Eclesiastes fala isso, Salmos fala sobre isso. Jesus fala que a morte é um sono. Eu estou batendo bastante nisso, porque é um tema importante, para que ninguém fique triste. Aí no começo de novembro, né, que é o dia dos mortos, aquela coisa toda, não, eles estão descansando, estão dormindo, não ouvem nada que a gente fala, eles estão vivendo em lugar nenhum. Então, aí vem os gnósticos dizendo, não, tem uma alma, sai do corpo, o corpo é mau, vamos dar para o corpo tudo que ele quer, prostituição, porque ele é mau mesmo. Agora, a alma não, bobagem, mas é uma doutrina encantadora, né? E hoje também tem isso, não pensem diferente, não. Então, qual o grande objetivo? Timóteo, continue trabalhando, meu filho, continue trabalhando, firme, do jeito que você está fazendo, mas tenha sempre em mente aí esses perigosos irmãos que vêm mentindo. Então, uma pequena introdução, né? Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz, como ele sempre fala, né? Fala de Jesus, nossa esperança, a introdução, versos 1 e 2. A partir do verso 3, então, ele faz uma admoestação, fala dos falsos mestres, né? Falsas doutrinas, as características dessas doutrinas, e ele chega a chamá-las de fábulas e genealogias sem fim. O importante é saber de quem eu sou, né? Minha família, lá atrás, essas genealogias loucas que eles faziam, fábulas, misturavam histórias bíblicas com fábulas. E havia muitas fábulas naquele tempo, né? Das religiões da época. Antes, assim, promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ficam discutindo coisas aí que não tem nada a ver, né?
Por exemplo, Adão tinha umbigo, né? Muita gente está preocupada com isso. Adão tem umbigo, que ele nasceu, Deus fez, já fez umbigo, não fez? Fez quando nasceu o primeiro. Adão e Eva não tinham umbigo, só Caim e Abel, né? Não tem nexo um tipo de discussão dessa, não leva a lugar nenhum. Vamos discutir as coisas da fé, não é? Essas pessoas têm muita hipocrisia. Ora, o intuito da presente admoestação, então aqui o objetivo, visa ao amor que procede do coração puro e da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Chega de hipocrisia. Sabe por que muitos jovens escolhem outros caminhos, nasceram na igreja, de repente eles saem, porque viram muita hipocrisia. Sabe, pais falando mal de alguém, de repente quando a pessoa chega, abraça, você muito querido, eles estão olhando, hipocrisia. Falar alguma coisa só para que a sua verdade, né? A sua palavra seja verdade. Mentir, né? A hipocrisia é uma coisa horrível. Ela devia ser banida dos arraiais cristãos, da vida, da família cristã, de todas as pessoas. Ser hipócrita, ter duas caras, mentir. Então aqui diz assim, fé sem hipocrisia. Seja fé verdadeira. Não, você só se arruma no dia de ir para a igreja, sorriso plástico. Fé sem hipocrisia. Resolva os problemas que você tem com os filhos. Resolva os problemas que você tem com o cônjuge. Sempre. Desviando-se, algumas pessoas destas coisas perderam-se na loquacidade frívola, no papo furado. Não é? Perderam-se nas mentiras, nas palavras frívolas, né? Não são quentes. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, tudo o que diziam, nem os assuntos sobre os que fazem ousadas asseverações, só estão falando por falar, né? Sabemos, porém, que a lei é boa. Verso 8. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista, 9, que não se promulga a lei para quem é justo, mas a lei para quem é justo não tem problema, né? Eu só ando a 80 por hora na estrada que é 80, não tem problema. Para você não tem problema. Mas a lei ela vai ter problema para quem passa dos 80, né? Então aqui diz assim, vai ser ruim para quem? Né? Para os transgressores, os rebeldes, verso 9, irreverentes, pecadores ímpios, profanos, matricidas, homicidas, meu pai do céu, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Para esses a lei faz efeito. Por quê? Porque ela vem dizer, não minta. Você mentiu, a lei está sobre você. Você está sob a lei, aliás. Não tem nenhum problema. Está mesmo. Aí Paulo dá 3 conselhos. O primeiro, ensina a doutrina, até o verso 11. O segundo conselho é proclame o evangelho, do 12 até o 17. E o último conselho, nesse primeiro capítulo, é defenda a fé. Então, ensina a doutrina, proclame o evangelho e defenda a fé. Então vamos ver agora, proclame o evangelho. Paulo diz assim, eu sou grato. Paulo aqui dá 3 aspectos da sua vida, né? Quem ele era, verso 13, vem falando isso aqui. A mim, que no outro tempo era blasfêmio, perseguidor, insolente. Quem ele era? Mas na realidade, o que ele ganhou? Ele teve misericórdia, no verso 13, né? Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então eu era ignorante, era incrédulo, mas a misericórdia me salvou. Como ele foi salvo? Verso 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que é em Cristo. Fiel é a palavra.
e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo, verso 15, para salvar os pecadores, do qual sou o principal. Ele nunca negou isso. Nunca negou isso. Então, como ele foi salvo? Foi salvo por Jesus Cristo, pela fé, foi transformado. Quem ele se tornou? Verso 12, a gente volta um pouquinho aqui. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me até o ministério. Olha o que o Evangelho fez por mim. Olha o que o Evangelho fez por mim. Diz assim, ele me deu misericórdia, verso 16, a mim, o principal o quê? Pecador, ele está falando sobre o pecado aqui, que evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo para os que hão de crer. Assim, verso 17, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ele está dizendo aqui a Timóteo, proclama o Evangelho, porque o Evangelho converte, transforma. Então, Timóteo, primeira coisa, vamos lá voltar, ensina a doutrina. Segunda coisa, proclama o Evangelho. E terceira coisa, defende a fé, e ele usa aqui a palavra combate, mantendo fé, boa consciência, verso 19, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E ele cita dois elementos aqui, o Himeneu e o Alexandre, que foram entregues a Satanás. Como entregues a Satanás, né? Siga o seu caminho. Vocês querem pecar? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. A gente instrui a criança um caminho que deve andar e crê que ela não vai esquecer disso. Pode se desviar um pouquinho, mas não vai esquecer disso. Então, o importante é ter essa boa consciência, fé e combata, firmado na palavra de Deus, o bom combate. Não dê moleza não, defenda a fé. Por quê? Porque senão virão pessoas aqui e vão levar esses outros como Himeneu e Alexandre, foram entregues a Satanás, seguiram o seu próprio curso. Eu não entrego ninguém a Satanás, eu não sou ninguém, nem Paulo também, para entregar alguém a Satanás. Essa é uma maneira de dizer, né? As pessoas querem, bom, não é um bom caminho, mas eu vou. Você sabe que vai ter consequências, mas eu vou. Ok, se tiver consequências, eu estou aqui. Você vai ter. O pai do filho pródigo, na parábola, né? Você vai, meu filho. O que ele pôde fazer? Mas ele recebeu o filho que voltava. E nós temos que receber também todo mundo que volta. 3 coisas importantes nós aprendemos aqui. Deus falando, ou Paulo falando a Timóteo, Deus falando através de Paulo. Ensina a doutrina, não mude nada do caminho do Senhor, não mude nada das verdades do Senhor, não mude nada. Segunda coisa, proclama o Evangelho porque vale a pena. Eu me converti, eu me tornei uma pessoa de Deus e Ele até me escolheu e eu sou o pior dos pecadores. Então, proclama e defenda a fé. Se não deixa todo mundo fazer o que quer, não. Tem um princípio e siga aquele princípio. Legal, né? Vamos aprender muitas coisas boas aqui nesta carta a Timóteo. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para a nossa vida, para que também sejamos pregadores da palavra, proclamemos a palavra, a verdade, só a verdade. E que defendamos a fé, não com a espada, como Pedro lá cortando a orelha de Malco, não. Mas defendendo a palavra diante daqueles mentirosos, né? Vivendo a verdade. Oremos. Pai, pedimos-te que nos ajudes a vivermos a palavra em casa. Nós somos sacerdotes, somos pastores dos filhos, pastores da esposa, do marido, dos familiares, daqueles que estão ao nosso redor, da nossa vizinhança. Nós fomos colocados ali para sermos como Paulo, como Timóteo. E precisamos proclamar a palavra através da nossa vida, a vida que foi transformada por Cristo Jesus. Ajuda-nos a termos a palavra no coração em todos os momentos. Em nome desse Jesus. Amém. O programa segue. Eu fico por aqui. Até amanhã com o 2º capítulo desta primeira carta a Timóteo. Uma pergunta para você refletir. Segundo a Bíblia, nós somos salvos pela lei ou pela graça?
Sem dúvidas, a salvação é unicamente por meio da graça. Porém, a partir desta perspectiva, algumas pessoas desvalorizam o papel da lei na Bíblia, por pensarem que já que ela não salva, então não serve para nada. Sabe, embora a Bíblia apresente diferentes leis, a principal delas é a lei moral dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, a qual contém diversos princípios necessários para a vida humana, como não matar, não roubar, não adulterar, entre outros. Mas voltando à questão inicial, já que a lei não pode salvar, teria ela alguma importância para a vida cristã? Para compreender corretamente este assunto, é importante analisar o que Paulo escreveu em sua primeira carta a Timóteo, no 1º capítulo. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. O que Paulo está afirmando é que se usarmos a lei para o objetivo para o qual ela foi criada, então ela será algo bom. Esta é a grande questão que muitos ignoram. A lei não salva, porque ela não foi feita para salvar. Imagine se alguém fosse a uma concessionária e perguntasse ao vendedor se o carro voa. O vendedor educadamente diria que o carro tem muitas funções, mas voar não é uma delas. Então tal comprador diria: esse carro não presta, pois ele não voa. O que você acha desta cena? Perceba que um carro não voa porque ele não foi feito para voar. Isso não é nenhum demérito. Voltando à questão da lei, a lei não salva porque ela não foi feita para salvar. Porém, isso não diminui em nada a sua importância. Segundo a Bíblia, a lei foi feita para nos mostrar que nós precisamos de salvação. Isso porque quando nos contemplamos diante dos princípios eternos de Deus, enxergamos nossa culpa. O sentimento de perdição nos aponta para a necessidade de um médico, o qual só pode ser Jesus Cristo, que pela sua graça é capaz de salvar qualquer pecador arrependido.